Paz e graça, queridos amados irmãos, Deus abençoe a todos, como é que estão vocês? Nós vamos gravar esse vídeo, o mal entregue a si mesmo. O texto básico que nós vamos usar é Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11, que diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus exaltou a mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vemos aí que Cristo, ele esperou seu tempo de ser glorificado. Ele se humilhou diante de Deus e diante dos homens, o qual Deus exaltou de sobremaneira. Tem um ditado que diz o seguinte, que aquele que se humilhar diante de Deus, que é bíblico, Deus exaltará, e aquele que se exaltar, Deus humilhará. O tempo, ele não para, o tempo, ele gira, a Terra gira em torno do Sol, 24 horas, 365 dias na semana, com o movimento de translação e rotação. O mundo, ele dá voltas, literalmente, o mundo, ele dá voltas. Estava vendo um pastor amigo meu que foi consagrado ao Ministério da Palavra no sábado, e comecei a me lembrar de como fui consagrado ao Ministério da Palavra há 17 anos atrás. Então, 17 anos atrás, muitas coisas aconteceram de lá para cá. E esse amigo nosso, nosso irmão Kleber, Deus abençoe, foi consagrado aí ao Ministério da Palavra, e Deus vai fazer grandes coisas, só que ele já tem vivido já no ministério há muito tempo. Significa dizer que o tempo, ele é o nosso aliado. Já dizia J.B. Carvalho, o tempo é o nosso aliado. O tempo trabalha a favor de você, não contra você. O tempo é o seu amigo. Deus sabe operar e Deus sabe nos constranger. Deus sabe operar e Deus sabe nos constranger. O importante é que possamos ter uma visão alinhada à palavra de Deus, alinhada àquilo que Deus tem para nós, os preceitos bíblicos. Vivemos num tempo hoje onde se superlativa tudo. E a Bíblia, gente, não pode ser superlativada. A Bíblia, ela é o que é. Eu me lembro que Deus me deu uma profecia para mim, dizendo que usa um varão do entendimento da palavra. Por quê? Porque eu coloco a Bíblia acima de tudo e qualquer coisa. Eu não coloco a Bíblia, a ideologia política acima da Bíblia, pensamento filosófico acima da Bíblia, pensamento de uma filosofia de vida acima da Bíblia. Pelo contrário, a Bíblia que vai ditar todas as regras. O que a Bíblia diz, ela concorda, ela tem uma congruência, é isso que nós devemos acreditar. Uma coisa que chama a atenção é que cada um de nós temos nossa experiência. Estava conversando aqui com minha esposa que a experiência de uma pessoa não é igual à outra. A experiência de Moisés não foi igual à de Paulo. A de Paulo não foi igual a de Davi. A de Davi não foi igual a de João. A de João não foi igual a de Jeremias. A de Jeremias não foi igual a de Eliseu. A de Eliseu não foi igual a de Elias. Então Deus é multiforme, chama as pessoas, cada um no seu modo, cada um na sua operação. Significa dizer que viva a sua própria experiência. Não deixe que as outras pessoas vivam a sua experiência. Às vezes Deus oculta a experiência que você vai viver
de outras pessoas, porque aquelas pessoas vão abortar aquela experiência na sua vida. E você vai retroceder, dar um passo atrás. Perceba que quando um casulo, uma borboleta está no casulo, se você pegou uma gilete e tentar tirar, rasgar ali aquele casulo para a borboleta sair, você estraga o processo. Você estraga a borboleta, né? Você estraga uma coisa que é bela, que é um processo natural, né? E a borboleta precisa daquele casulo para poder desabrochar no tempo certo. E muitas das vezes são experiências da vida. Nem toda experiência da vida que você faz dá certo. Seja na área secular, pessoal, ministerial, né? É um ciclo da vida, é um ciclo. É como diz o Bispo Aquileu, tem pessoas que vivem em círculo, tem pessoas que vivem em ciclo. Então, a experiência, você precisa viver sua própria experiência. Seja uma experiência na área transcendente, espiritual, na sua área profissional, na sua área física, financeira, enfim. Você precisa viver essa experiência, porque quando você alcança um objetivo, um sucesso, você já tem os caminhos, as sinapses neurais para chegar naquele sucesso. Por exemplo, uma pessoa que ela alcança um sucesso físico, uma pessoa é gorda, ela é obesa, ela pesa 150 quilos e passa a pesar 70 quilos, ela alcançou a sinapse mental. Um pastor que ele sabe dirigir a igreja, ganhar almas de 10 membros para 1000 membros, como a gente vê muito aí, aquele pastor já tem aquele caminho das sinapses mentais neurais para chegar ao sucesso, para chegar ao nível que ele é esperado. E na Bíblia não era diferente, né? Não era diferente. Deus deu muitas pessoas as sinapses neurais para alcançar o sucesso espiritual, material, físico, financeiro. Você precisa ter mentores. O mentor de Elias foi Eliseu. O mentor dos discípulos foi Jesus. O mentor de Paulo foi o próprio discípulo, alguns dos discípulos, Barnabé e outros. O mentor de Davi foi Samuel. O mentor de todos os homens de Deus, claro que era o Espírito Santo por excelência, porém, contudo, todavia, Deus usava pessoas para dar direção, dar esclarecimento naquilo que a pessoa vai fazer. Agora, claro que você vai se condicionar para o seu sucesso espiritual, profissional, material, porque tudo isso é um conjunto de fatores, isso é um conjunto, é como um bolo, você pega um bolo, não tem só ingrediente, são vários ingredientes para você fazer um só bolo. Nós trabalhamos 2 anos, né, mais de 2 anos, claro, com bolo, né, fazendo bolo. E o bolo tem os ingredientes e tem a forma certa de fazer e a prioridade dos produtos. Mesmo com os ingredientes certos, tem que ter os produtos colocados no tempo, da maneira certa. Senão você vai estragar o bolo. Senão você vai fazer um bolo solado. Essa que é a ideia. Quebre o padrão. Quebre o padrão. Quebre o padrão errado da sua vida. Qual o padrão errado? Aquilo que você faz inconscientemente ou conscientemente que está errado. E você já identificou. Nós temos pontos cegos. Pontos cegos precisam ser analisados e quebrados. Os pontos cegos precisam ser estudados por nós, né, para ser quebrados. Eu sempre falo que há uma diferença entre vício e costume. O vício, digamos assim, é um ponto cego que a pessoa tem. O costume é uma atitude positiva. O vício é uma atitude negativa. Vício é no pejorativo, costume é no positivo, é uma virtude. A Bíblia fala que Jesus tinha uma virtude, um costume de ir ao templo aprender. Jesus tinha um costume de subir ao monte para orar. Jesus tinha um costume de ensinar a palavra.
Jesus tinha o costume de se isolar para orar. Não apenas orar, mas se isolar para orar. Jesus tinha o costume de ir para a sinagoga. Jesus tinha o costume de ir para o deserto. Jesus tinha o costume de ir para os montes. Jesus tinha o costume de ir para a praia. Enfim, o costume sempre é algo positivo, algo saudável, salutar. Agora, quando algo que não é, quando a pessoa ela está em algo que é pejorativo, forma crônica, a pessoa precisa de libertação. A pessoa precisa de libertação. A libertação é algo que vai libertar essa pessoa, seja de um vício, seja de um pecado, seja de uma forma crônica de ela viver a vida, né, das feridas dos passados, das angústias do passado. Ela vai ter uma libertação na vida dela. Todos nós precisamos de libertação, né? Todos nós somos libertos um dia. A Bíblia fala que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 32, conhecereis a verdade vos libertará. João 17, santifica a tua palavra é verdade. Então, os pés calçados com o evangelho da paz e o cinturão da verdade. A verdade é o princípio que você vai nortear para falar da palavra de Deus e para viver a experiência de Deus na sua vida, o melhor de Deus. O melhor de Deus está por vir na sua vida. Não responda ao tolo conforme a sua estulícia, senão você se torna semelhante a ele. Eu falei aqui, nós estamos vivendo tempos difíceis, homens amantes de si mesmos, caluniadores, traidores, homens de baixa sorte, de uma posição sórdida, pérfida. E o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja, a Timóteo, fala, deixe, afasta-te. Né? Ele, naquele texto que eu sempre gosto de falar aqui, ao homem iracundo, depois de uma ou outra repreensão, evita-o. Por quê? Porque se você responder o tolo, você vai se fazer semelhante a ele. Se você responder ao tolo, você vai se fazer semelhante a ele. O cara chamou você para o nível dele. Então, cale-se diante do tolo. Deixe ele falar, deixe ele derramar sua estulícia. Eu ia falar que o tolo é conhecido pela sua estulícia. Né? Se o cara quer ser tolo, deixe ele ser tolo, mas não seja tolo igual a ele. Ele quer ele quer lhe comparar, lhe chamar para o nível dele. Ele quer botar você no nível dele. E você não vai entrar no nível do tolo. Você vai deixar o tolo ser tolo sozinho. E são muitos tolos que nós vemos por aí. Pessoas desprovidas da palavra, de caráter, de bons sentimentos, de altruísmo, de verdade. Pessoas que querem viver a sua própria vida em vez de viver uma vida coerente com Cristo, né? E Deus vai privilegiar por você, Deus vai estar com você, Deus vai fazer aquilo que você precisa e necessita no tempo certo. Às vezes Deus, ele não vai te dar tudo aquilo que você quer no momento, mas vai te dar tudo aquilo que você precisa no momento. Pega essa chave aí. Deus não vai te dar tudo que você quer no momento, mas tudo que você precisa no exato momento. Deus, ele é um ser perfeito. Deus é um ser poderoso. A Bíblia fala que Deus conhece quem está em trevas e com ele mora a luz. Deus conhece. Deus revela o profundo e o escondido. Ele conhece quem está em trevas e com ele mora a luz. Conviva com pessoas que sejam proativas, pessoas que vão lhe levar para um alto nível. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade plástica, uma sociedade líquida, não concreta. Uma sociedade onde as pessoas elas são amantes de si mesmas, elas não são confiáveis. E, infelizmente, é a sociedade que nós vivemos. Sobretudo no aspecto
cristãos, podemos observar que Deus, ele colocou os dogmas, as doutrinas para ser obedecida pela palavra. Porém, os homens estão fazendo mestre de si mesmo. Por quê? Porque as palavras têm comichão no ouvido. Aí você vai ver uma guerra cultural. O sujeito é incapaz de ver uma heresia em uma base política, doutrinária. Independente de A e de B, eu sempre falo que o meu compromisso é com a Bíblia. Eu não tenho compromisso com A, com B e com C. O meu compromisso é sempre com a Bíblia, com a palavra de Deus. O que é certo, o que é errado. Então você precisa ser puro. Você precisa se purificar. Mesmo que todo mundo ande errado, mesmo que todo mundo seja uma pessoa incoerente, mesmo que as pessoas sejam incoerentes. Labão, por exemplo, tentou prejudicar Jacó várias vezes, mas a Bíblia fala que Deus era por Jacó. Porque o rio não corre para o mar, ou nunca corre para outro lugar, mas o rio sempre corre para o mar. E o mais forte é o que vence. E não pense que o mais forte é aquele que tem isso, aquilo, ou pode isso, pode aquilo. O mais forte é aquele que se humilha diante de Deus. O mais forte é aquele que se dobra diante de Deus. Como ditado, o martelo sempre chama o prego. O martelo sempre chama o prego. O mais forte não é aquele que sabe mais, que tem mais tempo de crente, que tem mais idade, que tem cabelo branco, que sabe a Bíblia toda. Não, o mais forte é aquele que tem um relacionamento com Deus, é aquele que se humilha diante de Deus. Este é o mais forte, né? E Deus, ele cria caminho no meio dos ermos para abençoar o seu povo. Então, o tempo ele gira, o tempo não para. O tempo, como diz um ditado popular, o tempo não gira, ele capota. Mas é importante nós estarmos sempre firmes, fazendo a vontade de Deus, que é o nosso culto racional. Deus sabe operar e Deus sabe como constranger qualquer pessoa, inclusive a nós mesmos. O Espírito Santo às vezes me leva a orar, a pedir perdão. O Espírito Santo às vezes me leva a pregar uma palavra, a trazer uma palavra de consolo, exaltação, de ânimo. Primeiramente a mim mesmo, para depois alcançar os outros. Pessoas que foram feridas, elas ferem. E pessoas que foram curadas, elas curam. O meu desejo é que o Espírito Santo de Deus venha derramar esse consolo, esse bálsamo, esse refrigério do Espírito Santo no azeite, no vinho, no mosto. O azeite representa você cheio do Espírito Santo. O mosto representa, o vinho representa na alegria, nas suas emoções, o domínio de suas emoções. No trigo, que representa os cereais, que representa a sua vida física, sua vida material, sua saúde. Que Deus venha abençoar grandemente, em nome de Jesus. Então, essa é a palavra que Deus tem para nós esse dia. Peço a vocês que ganhem mais um seguidor para esse canal. Vamos completar aí 100 pessoas, 100 seguidores. Estamos com 88 seguidores. Vamos completar aí 88, 100 seguidores, né, para esse canal. Você que pode aí, indica um amigo, né, para que a palavra de Deus venha ser pregada e o nome do Senhor venha ser glorificado. Se você puder dar um like, nos ajude. Algumas pessoas eu tive, né, fazendo convite, mas cada um atende da sua forma de ver. Então que Deus abençoe a todos vocês, dê um excelente início de semana, uma semana repleta de paz, de amor, de realização, de prosperidade, de conhecimento da palavra de Deus. Alguém me perguntou se cristão passa por depressão. Gente, depressão não é coisa do diabo. Depressão é algo que muitos cristãos sérios, ele passam, mas através da palavra de Deus, todo o mal é tirado, é dissipado. Eu vi alguém falando, né, de um pastor famoso aí na internet, dizendo que quem passa que cristão pode passar por depressão. Pelo contrário, Elias passou por depressão,
né? O Jonas passou por depressão, o próprio Moisés, uma pequena depressão. Não significa dizer que a pessoa vai ficar naquilo ali. A pessoa tira aquilo ali pela palavra de Deus, que a unção quebra o jugo. Mas que depressão, um cristão, ele passa assim. Porque tem gente, tem pastores, mestres, que vivem no mundo da lua, né? Não pesquisa a Bíblia, não estuda a Bíblia e sai falando coisa da sua própria cabeça. Então, irmãos, que Deus abençoe a todos nós, Deus abençoe a vocês que estão acompanhando o nosso canal, né, com toda a sorte de bênção. Um forte abraço, Deus abençoe. Em nome de Jesus, seu amigo pastor José Silva.